Hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele faz parte do nosso dia a dia de igreja, do nosso dia a dia de relacionamentos, mas se fala muito pouco sobre esse assunto. Na verdade, eu comecei a ouvir sobre isso há cerca de uns 2 anos, mais ou menos. E algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu só fui identificar que eram dependências emocionais depois de entender o que era dependência emocional. Ou seja, eu vivi e depois eu fui entender o que era. Mais uma vez, eu vou ser transparente com vocês em relação à minha vida, coisas que aconteceram comigo, nos relacionamentos que eu tive, para a gente poder ter alguns exemplos de coisas que realmente acontecem, que a gente não se atenta a isso, mas que a gente pode estar sofrendo por conta de um relacionamento que deixou de ser saudável, né? Um relacionamento que vira uma dependência. E todo tipo de dependência, ela não é saudável. A única dependência saudável é a dependência do Espírito Santo. Amém? Então, o que é um relacionamento que entra em dependência? Em todas as áreas da nossa vida, existe uma batalha entre carne e espírito, né? Em todas as áreas da nossa vida. Nos relacionamentos, não é diferente. A gente tem uma batalha entre a carne e o espírito para que a gente não confunda a pessoa que é nossa amiga como o nosso Deus. Porque a dependência emocional, ela mascara muito um pecado chamado idolatria. Então, a gente olha para essa dependência e não quer enxergar o pecado que está por trás dela. Então, nós temos um adversário que ele é mestre em distorcer a visão de Deus para os relacionamentos. E o Senhor nos criou para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis, para que nós tenhamos relacionamentos construtivos, para que nós tenhamos relacionamentos que vão nos ajudar a cumprir o nosso chamado aqui nessa terra. Eu lembro que em determinada fase da minha vida, os amigos que eu tinha do mundo, eles não serviam mais para mim, porque eu escolhi trilhar um outro caminho diferente do deles. Era todo mundo gente fina, gente boa, a gente treinava junto, mas não servia mais. Eles não conseguiam mais agregar nada para a minha vida, porque eu tinha escolhido um caminho diferente. E eu tive que pedir para o Senhor novas amizades. E eu pedi para o Senhor novas amizades não baseada naquilo que eu gosto, porque eu entendi que era um momento que era mais importante o que o Senhor queria da minha vida do que o que eu queria da minha vida. E eu lembro que eu orei e falei, Senhor, os meus amigos não me servem mais. Eles não conseguem mais me edificar. Então, eu preciso que o Senhor me dê novas amizades. Eu preciso que o Senhor me dê amizades que vão me edificar, que vão me fortalecer e que vão me ajudar a cumprir o meu chamado. E o Senhor é Deus e Ele faz, e Ele trouxe as pessoas assim, dos mais diversos lugares, das mais diversas formas, mas pessoas que estão me ajudando a cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer aqui nessa terra. Então, o que acontece com os relacionamentos dependentes? Eles são relacionamentos que, a princípio, eles parecem tudo de bom. Começa aquele relacionamento, aquela amizade, do dia para a noite, a pessoa se vira a melhor amiga, você fala, nossa, mas não se conheciam até ontem. Foram para um acampamento, foram para um retiro, voltam os melhores amigos. Né? Parece que vai ser a amizade dos sonhos. Só que não. Daqui a pouco, esse relacionamento, ele está baseado em, eu preciso dessa pessoa para tudo o que eu vou fazer. Qual a grande diferença entre relacionamentos saudáveis e relacionamentos de dependência? Quando a gente começa a falar de relacionamentos dependentes, posso só pedir para vir mais pertinho? Põe aqui para mim, amor, por favor, um pouco mais perto. Obrigada. Então, onde está a grande diferença entre o relacionamento saudável e o relacionamento dependente? Ele está na fonte. Onde que eu sacio a minha sede de carências? Quando eu sacio a minha sede de carências em uma pessoa, se torna um relacionamento dependente. Quando a minha fonte de carências ela é saciada por Deus, eu tenho um relacionamento saudável. Quando a presença e o cuidado contínuo de outra pessoa se tornam essenciais para a sua segurança,
muito provavelmente você está sofrendo um relacionamento de dependência emocional. E vou dizer alguns exemplos básicos. É como se assim, você vem para um seminário, onde o conteúdo que tem aqui vai edificar a sua vida, onde o mais importante é que você nem pense no seu descanso, que você nem pense no seu almoço, mas que você pense no que você vai receber em uma oportunidade. Né? A gente está aqui esse fim de semana. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproveitar ao máximo desse momento. Só que eu faço porque fulana não vem, eu não venho. Ou eu venho, mas se fulano não está aqui, é como se Jesus não estivesse aqui. Está sempre ligado a uma pessoa. Eu preciso que essa pessoa esteja perto para me sentir seguro, para me sentir cuidado. Eu preciso que fulano esteja ali. Sabe quando você vem e a pessoa não vem, você fica desesperada, parece que falta uma parte de você? Quando eu tenho esse tipo de relacionamento, eu estou entrando numa dependência emocional. Esse cuidado ele pode se apresentar de diversas formas. Uma disposição para ouvir, de repente, uma admiração. Existe a dependência emocional até entre conselheiro e aconselhado, apoio e muito tempo gasto junto. Gente que sempre tem que estar grudado. Gente, a amizade saudável, você não precisa estar grudado 24 horas por dia. Você sabe que você tem um amigo que você pode contar. Não necessariamente essa pessoa precisa andar, tirar colo com você. Uma das grandes, a maior propensão de dependência emocional é muito entre as mulheres. Porque as mulheres têm que, ai, amiga, vem cá. Ai, amiga, se você não for, não vou. Ai, aquela coisa assim, dependente, até para ir no banheiro às vezes, né? Então, é tudo centrado na amiga. Aí você pergunta, nossa, vai ter um seminário tal, vamos. Ai, preciso ver se fulana vai, porque senão você sabe, né? Então, assim, tem coisa, gente, que é saudável. Eu gosto de ir acompanhada para os lugares. Eu viajo bastante para congressos, para aprender, né, para receber do Senhor aquilo que Ele tem trazido para o reino. E muitas vezes eu vou sozinha. Eu vou sozinha, sem ninguém. Porque o que o Senhor tem para cumprir na minha vida independe da vida das minhas amigas. E eu tenho amigas que eu adoraria que elas estivessem comigo nesses momentos. Tenho amigas, inclusive, que em determinado momento elas resolveram dar uma voltinha na Babilônia. E eu continuei. Não consigo mais trazer essa minha amiga para esse contexto. Mas é minha amiga. Continuo amando. Tem outras que têm o mesmo pensamento, de ter a mesma visão de reino. E que eu adoraria poder compartilhar. Mas assim, a vida dela não está grudada com a minha. Se ela puder ir junto, bem. Se ela não puder junto, amém. O Senhor vai comigo. A gente não pode ter uma vida que você só faz se a outra pessoa fizer. Tem muita dependência, inclusive, em relacionamentos de namorados, de marido e mulher. A gente vai falar um pouquinho disso aqui também. Porque a gente precisa entender em que momento o esposo ou a esposa, ele deixa de ser o melhor amigo, ele deixa de ser o companheiro, o parceiro e passa a ser o Deus. Porque toda forma de idolatria, ela vai gerar um pecado e vai gerar uma doença. Então, esses relacionamentos que começam assim de uma forma muito repentina, você fala, nossa, da noite para o dia as coisas estão acontecendo, a gente precisa sempre olhar com o olhar de Jesus para os relacionamentos. Jesus, ele era uma pessoa que se relacionava muito bem. Se você lê a história de Jesus Cristo com o olhar relacional, você vai ver que Jesus se relacionava muito bem. Porque eu posso te falar uma coisa? É difícil, gente, você ter 12 amigos, uma turma de 12 amigos, que andam junto, né? Passam fome junto, dormem junto, compartilham de todos os momentos juntos, e ainda ter os 3 mais chegados, um querendo, né, ser mais amigo que o outro. Um falando, não, eu mato por você, eu morro por você. O outro, mas sou eu que encosto a cabeça no peito dele. Não é fácil. E Jesus soube lidar com todas essas relações. E a dependência emocional, às vezes a pessoa acha que não, dependente emocional é aquele que só está grudado, depende de um relacionamento físico, de um relacionamento sexual, mas a dependência emocional, o nome já diz, é emocional. Não necessariamente ela está ligado ao contato físico. O próprio Deus, ele colocou em nós
a necessidade de nós termos relacionamentos profundos, saudáveis e íntimos. O próprio Deus. A Bíblia diz que existe um amigo que é mais chegado que um irmão. E depois a gente vê também a passagem de quando Jonatas faz uma aliança com Davi. Existem amigos que eles são fundamentais. Eu tenho amigas que são as minhas parceiras de oração, que são minhas parceiras de guerra, que quando eu vejo que a casa está caindo, que eu não estou aguentando, eu falo, nega, a gente precisa orar. Mas são amigas também que de repente eu falo, vamos dar uma volta, vamos comer alguma coisa, vamos não falar de nada de guerra, de batalha, de igreja. Por quê? São relacionamentos construtivos, são relacionamentos que eu posso, inclusive, fazer confissão de pecado. Porque um conselheiro, ele sempre precisa ter alguém que vai ser o conselheiro dele. Um psicólogo, ele sempre tem que ter alguém onde ele vai poder pôr para fora tudo aquilo que ele vai acumulando. A gente ouve muita coisa. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai pegando aquilo para a gente. É como se fosse, parece uma esponja. Até você trabalhar o seu emocional para estar alinhado e você não pegar essas coisas, demora um pouco. Eu demorei um pouco para aprender. Até mesmo porque eu me ligava muito fácil às pessoas emocionalmente. E eu tive que ser forjada nisso para conseguir ouvir as coisas e não me contaminar. Porque senão você chegava e falava mal de alguém para mim, eu já taxava um X nas costas da pessoa. Eu não conseguia separar, eu era muito extremista. Era 880, não tinha um equilíbrio emocional. E o Senhor, Ele trabalha no equilíbrio. Todas as vezes que nós estamos com um extremismo muito grande, a gente precisa ir lá de novo para a cruz e pedir para o Senhor sondar o nosso coração, porque nós temos que ter uma vida de equilíbrio. Então, como que a gente faz para detectar se uma amizade ela é legítima ou se ela já entrou no campo da dependência emocional? Como que eu faço para saber se essa amizade já ultrapassou a linha de saudável e agora ela está fazendo parte do centro da minha vida, do centro do meu coração? Porque o Senhor, Ele quer nos dar relacionamentos saudáveis. O Senhor vai nos dar muitas vezes relacionamentos que são lixas na nossa vida. Porque a Bíblia diz que o homem é como o ferro e o ferro se afia. Eu tenho amizades que me falam coisas que eu não quero ouvir. Não quero ouvir. Tem coisas que não são fáceis de ouvir, principalmente quando a gente tem que olhar para dentro da gente mesmo. E tem coisas que eu não quero ouvir. E às vezes eu escuto, fico brava, fico remoendo. E aí mais para frente, quando eu vou analisar a situação, é exatamente aquilo. Os seus amigos, eles vão te falar coisas que vão te ajudar a crescer. Mas o que os seus amigos falam, ele não pode te levar para o fundo do poço. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco disso, porque eu vivi muito isso. E eu tive que aprender o que é ter um relacionamento saudável. Eu não fui constituída dentro de um relacionamento saudável. Eu não sabia o que era ter um relacionamento saudável. Então, a gente vai falar algumas características do relacionamento doentio. E vocês vão começar a identificar se isso tem acontecido nos relacionamentos de vocês. Quando você sente ciúmes excessivo de uma pessoa, por mais que você não fale nada, por mais que você tente não demonstrar, mas quando a sua amiga fala assim, você liga para ela, e aí, o que aconteceu? Onde é que você foi ontem? Ah, eu acabei indo assistir um filme com a fulana. Na hora você sente aquela, como assim? Foi assistir um filme com a fulana? Não me chamou, nem falou comigo. Aí você dá aquela até mudada de voz, mas você não, tenta segurar a onda para não entregar que você sentiu ciúmes. Mas eu vou falar de coisas que dentro de você, você sabe que você sentiu. Você ficou com uma certa raiva. Como assim? Eu sou a melhor amiga dela. Ela é minha melhor amiga. Como assim? Resolveu ir para o cinema com outra. E isso acontece com diversas coisas. Estou dando alguns exemplos para a gente começar a identificar. Mas todas as vezes que você começar a sentir os ciúmes de alguém, por mais que você não expresse, porque tem gente que faz barraco, Tem gente que faz um barraco básico. Tem gente que não, mas está se corroendo por dentro. Está morrendo por dentro. Então, você vai identificar em você. Quando a gente está num lugar, a gente não está ouvindo porque o outro tem esse problema. A gente está ouvindo porque é para a gente. Porque se fosse para o outro estar ouvindo, o Senhor traria o outro para estar aqui ouvindo, e não a gente. Então, a gente precisa olhar para dentro de nós e identificar se nós temos relacionamentos assim.
Quando você prefere passar tempo a sós com essa pessoa mais do que qualquer coisa, e quando você não consegue, você começa a se frustrar. Eu vou falar de 2 relacionamentos que eu tive, vou parametrizar. Um foi no mundo, onde eu era totalmente doente, tinha uma dependência emocional e demoníaca de alguém que virou meu ídolo. E o outro foi dentro da igreja, quando eu me relacionei com uma pessoa onde eu fui vítima da dependência emocional. E é uma prisão, gente. Andréa Vargas, ela ministra muito sobre isso. E ela fala que a maioria das pessoas diz que a dependência emocional é uma pequena amostra do inferno na Terra. E, de fato, você vive uma vida sem paz, mesmo você sendo cristão. Porque é uma coisa que te aprisiona e faz muito mal. Quando você demonstra uma raiva irracional, ou fica deprimido se essa pessoa se afasta por algum tempo. É tipo assim, a pessoa ficou 2 dias sem falar com você, você já está lá no WhatsApp tentando controlar se ela está online ou não, querendo... Mas como assim? Ela está online e não falou comigo? Tanto que esse negócio de WhatsApp para mim foi tão sério, gente, que eu até tirei aquele negócio da última hora que você vê a pessoa, sabe? Quando aparece visualizado pela última vez e quando aparece os tracinhos azul. Meu, não tem isso. Porque eu cansei desse controle de tipo, como assim? Você já entrou no WhatsApp e não me respondeu bom dia? Ou a pessoa mandou bom dia 9 horas da manhã, você estava com o celular na bolsa. Isso aconteceu muito comigo. Você chega no trabalho, seu chefe te chama. Te passa um monte de coisa e você vai para o computador já com a cabeça a milhão para fazer um monte de coisa. Não tirou nem o celular da bolsa. Quando você pega o celular, já tem 39 mensagens. Não sei quantas ligações. Por que você não me atendeu? Por que você não me respondeu? Gente, eu só estava em uma reunião. Só. Não aconteceu nada. Não foi por mal. Não foi para desfazer da pessoa. E tem homem que sofre muito com isso. Tem mulher que, se ela ligar para o marido, se ela ligar para o namorado, e ele não atender, ela coloca até o celular dela no privado para ligar de número desconhecido para ver se ele atende. E começa a ligar. E homens, gente, tem uma cabeça assim, que eu entendo um pouquinho os homens, porque eu fiz alguns testes e o meu cérebro ele funciona muito parecido mais com o masculino do que com o feminino. Eu não sou muito emocional. Eu sou mais colérico no temperamento mesmo. Não na forma de agir, mas no temperamento. E quando eu pegava o telefone, gente, com 20 ligações, eu queria deletar a pessoa pelo telefone, assim. Porque é uma coisa que foge do controle, não aconteceu nada. Às vezes a pessoa só pegou um trânsito, às vezes a pessoa só descarregou a bateria. Às vezes a pessoa só deixou o celular cair debaixo do banco enquanto ela estava dirigindo e não deu para pegar. E aí você não consegue pegar o celular. São Paulo é assim. Você vai para qualquer lugar, você demora 40 minutos, 1 hora. E é rápido isso, tá? 40 minutos, 1 hora é rápido. Você imagina, você está saindo do trabalho, de repente você está mexendo no celular e ele cai debaixo do banco. Você não vai conseguir parar no meio do trânsito para pegar esse celular. Vai ficar lá embaixo do banco. Imagina 40 minutos, essa pessoa desesperada para falar com você. Quando você pega o telefone, essa pessoa já está explodindo do outro lado. Aconteceu alguma coisa? Teve motivo para essa pessoa estar assim? Eu aconselhei uma menina durante muito tempo que ela era totalmente dependente do marido dela, que era um dependente químico. Então, ele, de fato, sumia às vezes. Então, virava e mexia, ele realmente sumia 3 dias. Então, essa dependência emocional dela, ela foi elevada a um nível extremo, absurdo, a ponto de desencadear nela uma síndrome do pânico. Porque ela começava a ligar para esse esposo, o esposo não atendia, ela começava a ficar nervosa, dali a pouco vinha os tremores, dali a pouco vinha o suador, daqui a pouco... desesperada. Por quê? Porque o foco dela sempre esteve no marido. A gente tratou essa menina, acho que durante uns 2 anos, e ela não conseguia ter os olhos em Jesus. E ela fez todo um cenário, e como eles viviam meio que terminando e voltando, mesmo sendo casados, viviam um indo para a casa da mãe do outro, ela engravidou ainda doente, que era para ela ter a segurança de que ele ia estar ali. Então tem gente que escolhe não ser curado.
A gente vai ver o porquê que as pessoas escolhem não ser curadas. Porque quando você escolhe romper com uma dependência emocional, você vai sofrer na sua carne aquilo que é um desligar. Principalmente quando isso vem de uma forma muito, muito bruta. Então, o que acontece com essa pessoa que ela é dependente emocional? Ela perde o interesse em outras amizades. Nenhuma amizade para essa pessoa mais é importante. Pode ser um amigo lá de 15 anos, que sempre andou com ela. De repente, ela não lembra mais de ninguém. E isso não é intencional. No começo, ela não percebe que ela está assim. Mas daqui a pouco, ela só vai na esquina se for com a Mariazinha. A Joaninha pode chamar, pode até pagar para ela ir junto. Ela não vai. Ela só se sente completa se ela estiver com essa outra pessoa. Depois de um tempo que começa esse tipo de relacionamento, e eu vou citar muito o exemplo de mulheres, porque é onde a gente encontra o maior nível de dependência emocional, porque a mulher se relaciona de uma forma diferente do homem. A mulher, ela não tem problema nenhum em abraçar uma amiga. A mulher não tem problema nenhum em ir para a casa da amiga, dormir no quarto da amiga, porque isso é cultural. Cultural, né? Se você pega um menino ou um rapaz de 17 anos, 18 anos, ou um homem que começa a andar muito com outro e tem a mania de abraçar, você já vai pensar coisa errada. Mas se você vê uma mulher fazendo isso, você não vai, da primeira vista, ter um segundo pensamento. Mas os homens, eles já têm na cultura, na criação, esse negócio de afastar. Então, o homem, quando ele é dependente emocional do outro, qual que é a forma de carinho dele? Dá murro. Ele sempre está encostando no outro, mas de uma forma diferente da mulher, né? Mas é uns tapão na cabeça, é não sei o quê, é chute, né? É murro, mas ele tá sempre com contato, entendeu? Ele tem que estar sempre com contato. Alguém rindo aqui. E aí, esse contato, ele vai ficando cada vez mais íntimo, né? No sentido de que vira normal, a pessoa tem que estar sempre se pegando. Gente, eles não percebem mais. Quem começa a perceber? Quem está vendo. E aí as pessoas, elas olham assim e falam: nossa, mas esse relacionamento está meio estranho, né? Fulano e fulana estão muito próximas, gente. Não se desgruda mais. O que está acontecendo? E aí, a hora que você pensa isso, você mesmo se culpa. E você fala: gente, que mente poluída que eu tô. Olha o que eu tô pensando. Aí você já pede perdão, né? Fala: Deus, estou julgando. Mas às vezes o Senhor está te dando um discernimento daquela amizade. E na maioria das vezes, as pessoas que sofrem dependência emocional, elas não enxergam, não aceitam. E se você for confrontar, ela te joga um peso. Ela diz que você é do cão, isso, aquilo, outro. Não aceitam. Tem que ser muito trabalhado numa oração, né? E num discernimento para essa pessoa entender que ela está passando por uma dependência emocional. Essa pessoa, ela se torna preocupada com a aparência, a personalidade e os interesses do outro. Gente, isso é muito normal acontecer. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Só depois que eu fui estudar o que era dependência emocional, que eu fui entender que eu fui uma dependente emocional. O que o dependente emocional faz? Ele começa a olhar para outra pessoa e descobrir o que ela gosta. Ele começa a olhar para outra pessoa e descobrir como que essa pessoa se comporta. Quem aqui já conheceu gente que tinha um estilo completamente diferente do namorado e que depois que começou a namorar, a pessoa do samba foi pro rock? A pessoa, mas virou. Eu era assim. O que eu gostava? O que o meu namorado gostasse. Então, ele era lutador de jiu-jitsu. Eu nunca lutei jiu-jitsu. Eu nunca soube nada de jiu-jitsu, mas eu queria saber conversar sobre. Então, eu comecei a estudar. Gente, eu sempre fui de querer saber. Então, quando eu pegava determinado assunto, eu ia estudar. Peguei um livro dessa grossura de Carlos Gracie, chato de binóculo até outro dia, chato demais, e li tudo, porque eu queria saber tudo. E aí eu comecei a ficar antenada em tudo que estava acontecendo, porque quando ele chegasse, eu queria ter o assunto dele para conversar. É diferente de você fazer uma coisa para agradar o marido, para agradar, né? Normalmente, quando a pessoa é casada, o que acontece? Você gosta do cabelo mais curto, mas a pessoa gosta do cabelo mais longo. Você acaba deixando crescer para agradar, né?
Mas não é, você não se descaracteriza, você não deixa de ser você. O dependente emocional, ele se descaracteriza. Então, do dia para a noite, o que eu gostava era o que ele gostava. Não existia mais opinião da Juliana. Ao invés de existir uma Juliana e o Zé, existia 2 Zés. E isso é muito ruim, por quê? Porque você começa a viver a vida do outro, e a vida do outro não te satisfaz. Você vive uma vida onde você tem que manipular o tempo todo. Então, a minha conversa era sempre pensando assim. Ele tinha casa na praia e a gente ia para a praia todo fim de semana. Então, durante a semana, a gente morava na minha casa. Fim de semana, a gente morava na praia. Na volta da praia, eu já estava maquinando na minha cabeça tudo que eu ia falar e os compromissos que eu ia arrumar para ele estar amarrado para me ver todo dia e a gente passar a semana inteira junto, porque eu tinha que respirar ele 24 horas por dia. E foi nessa época que eu comecei a adoecer e tive depressão. Quando a pessoa se recusa a fazer qualquer outro plano que não inclua a pessoa. Se eu pensar numa viagem de 3 anos daqui para frente, a pessoa está nesse plano. Se eu pensar numa faculdade, eu só vou fazer se essa pessoa puder estar por perto. Qualquer coisa tem essa pessoa no centro. Você não consegue enxergar com realismo os erros dos outros. Então, quando eu comecei a namorar com esse rapaz, eu não sabia nada da vida dele. Nada. Eu sabia só que ele era lutador, ele treinava também, então a gente treinava junto. Mas, com o tempo, eu fui descobrir que ele era dependente químico. E depois que eu descobri que ele era dependente químico, eu fui conversar com a mãe dele um dia, porque ele não só era dependente químico, mas ele virava uma chave assim, da noite para o dia, que é chamado de transtorno intermitente. Transtorno, vou lembrar o nome agora. Mas é assim, a pessoa está tudo bem, da noite, de uma hora para outra, ela vira a chave, ela fica até violenta, daqui a pouco ela está boazinha de novo. E ela não percebe essa mudança de temperamento. E aí a mãe dele falou, não, o irmão dele é esquizofrênico. O irmão dele, para vocês terem uma ideia, os pais, eles tinham acho que 35 anos, os pais tinham a tutela dele. Se ele chegasse na rua e matasse alguém, ele não era culpado, porque ele era de um nível assim de esquizofrenia fortíssima. E ela falou para mim, e ele deveria se tratar também, porque ele tem um pouco de, né? Mas ele não vai no psicólogo, não vai no psiquiatra. Aí eu comecei a entender que eu estava namorando com uma pessoa doente. Mais para frente eu fui descobrir que ele era viciado em pornografia. Só que nada mais fazia com que eu me separasse dele. Depois, mais para frente, eu fui descobrir que ele me traía. E eu não conseguia terminar esse relacionamento. Eu sempre estava manipulando de uma forma que ele ficasse sempre comigo, que ele quisesse estar comigo 24 horas por dia, me submetia a coisas que eu não me submetia em relacionamento nenhum, para que ele ficasse preso a mim. Eu não sei quem era mais dependente, se era eu ou se era ele. Porque em determinados momentos as coisas se confundiam, porque um doente, ele te deixa doente também. Aí você vai passando a sua doença para ele, ele vai passando a dele para você. Chegou uma hora que a gente se agredia fisicamente. Teve um dia que numa briga, ele era lutador, ele sabe matar alguém se ele quiser. A gente chegou num nível tão feio de briga que ele tentou me enforcar, abriu a porta do carro e me jogou na rua. Praticamente apagada. Vocês têm uma noção desse nível de relacionamento destrutivo? Às vezes, nos aconselhamentos que a gente faz, a pessoa não chega nesse nível de violência física, mas na emocional, a pessoa destrói a outra. Tem uma moça que ela saiu de um relacionamento de muito tempo, e a gente acompanhando, tratando essa menina. Ela tinha uma dependência muito forte com o namorado. E aí, ela se tratou durante um tempo. Gente, foi questão de umas 2 semanas ela em contato com esse rapaz de novo. Virou a chave. Acabou. Todo o trabalho que a gente fez, esquece. Ela escolheu de novo dar a veia dela para a droga. Vocês entendem? É como se fosse uma droga mesmo. Uma dependência, ela nunca vai ser saudável. Quando a pessoa demonstra uma afeição física que vai muito além da amizade, né? As pessoas não param de estar o tempo todo ali. A pessoa se sente livre para falar da outra e em nome da outra o tempo todo. Por exemplo, você fala assim, eu vou para tal lugar, eu vou chamar fulana. Não, fulana não vai. Já falei com ela, já estou sabendo, ela não vai.
Tá? Ela responde em nome da outra. Ou então fala assim, você viu fulano? Vi fulano ontem, estava em tal lugar fazendo isso, aquilo. A pessoa se sente à vontade. Todo tempo ela tem que fazer referência àquela pessoa. Você está conversando com ela, aí a pessoa fala assim, passou um avião. E fulano gosta daquele avião. Ele sempre tem que falar da pessoa. O tempo todo ele precisa tocar no nome da pessoa. Demonstra intimidade e familiaridade a ponto dos outros se sentirem desconfortáveis. Sabe, quando a pessoa fica desconfortável de ver aquela amizade que você entende que está ultrapassando alguns limites. Então, esses são alguns sintomas de uma amizade, de um relacionamento que está adoecido. Quando você precisa sempre ter aquele elo com você. Parece que é uma bengala. Se não tiver com você, você precisa estar apoiado naquilo o tempo todo. As amizades saudáveis, elas são livres e generosas. Elas te permitem, inclusive, incluir outras pessoas. É assim, o seu amigo é meu amigo. E se eu vou fazer alguma coisa, eu falo, chama fulano para ir junto com a gente. Eu não tenho problema em inserir pessoas nesse contexto. Porque eu não tenho medo de te perder. Porque a minha fonte, ela está em Jesus e não em você. Então, eu não tenho problema que você se relacione com outras pessoas também. Muito pelo contrário, eu agrego. Por exemplo, no meu aniversário, eu chamei um amigo de uma grande amiga minha, que ele nem é tão amigo meu assim. Mas eu chamei por quê? Porque é uma pessoa que ela gosta muito, que agrega. A gente podia rir junto, tá todo mundo junto. Agora, se eu tivesse um problema de dependência emocional nessa amizade, ela tinha que vir sozinha, única e exclusiva, e ainda ficar grudada comigo lá no meu aniversário 24 horas por dia. Então, quando a gente tem uma amizade saudável, a gente consegue inserir pessoas nesse contexto. Você começa a formar uma rede de amigos. Você não singulariza a amizade. Na dependência emocional, os relacionamentos eles não crescem para fora. Eles não se expandem, eles crescem para dentro. Para dentro de ambas as pessoas. E as pessoas ficam estagnadas e o crescimento pessoal de cada um fica limitado, porque ele depende do outro para qualquer outra coisa. Um simples comentário faz o dia dessa pessoa ser o melhor dia ou o pior dia. No meu caso, gente, dependendo do bom dia, o meu dia já acabava. Dependendo da forma que ele respondesse o meu bom dia, o meu dia já estava acabado. Porque eu dependia o tempo todo de ter uma aprovação até no bom dia dele. Quando a pessoa se afasta do outro, isso é importante para vocês começarem a detectar, ficou afastado do outro, já fica meio deprê. Já fica meio angustiado, já fica meio desesperado, se sentindo meio perdido. Quando a pessoa tem esse tipo de sentimento, ela precisa se sondar e ver como que está o interior dela. Porque a amizade saudável, ela é cheia de alegria. E a amizade, quando ela tem um relacionamento de dependência, ela vai resultar num cativeiro. Quais são os fatores que contribuem para um relacionamento de dependência emocional? A dependência emocional, gente, ela nunca avisa quando ela vai chegar. Todos nós estamos suscetíveis a ter relacionamentos dependentes. E às vezes, se você não tiver conhecimento do que é um relacionamento de dependência emocional, você nunca vai saber como detectar quando esse tipo de relacionamento chega na sua vida. Então, muitos de nós, a gente não percebe que está nesse relacionamento de dependência emocional. Porque a gente se acostuma com esse relacionamento. Esses relacionamentos, eles não acontecem por um acaso. Tem alguns fatores na nossa personalidade, na nossa vida, que faz com que nós fiquemos predispostos a desenvolver essas relações que nos aprisionam. Pecados e feridas do passado, pecados não tratados. Muitas pessoas que sofreram abuso sexual também, elas têm uma necessidade de ter um apoio. E aí você percebe essa pessoa sempre grudada em alguém. Essa pessoa que não faz nada se o outro não fizer. Por quê? Porque ela tem uma ferida do passado, lá atrás, que ela ainda não tratou, que ela ainda não curou. Quando a gente quer saber um pouco mais sobre o quanto nós sofremos de dependência emocional, a gente tem que começar a se analisar. A Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não sou eu que preciso te examinar. É você que precisa se examinar. É você que precisa olhar para dentro de você e começar a detectar
aonde você tem buscado a saciedade para as tuas carências? Quais são os teus pontos de vulnerabilidade? Eu tive que olhar para dentro de mim e ver coisas a meu respeito que eu não queria ver. Gente, eu não achava legal aquilo, mas eu tive que olhar, tive que tratar, tive que sentar em aconselhamento, tive que pôr para fora para poder ser curada e alinhada nas minhas emoções. E isso envolve um exercício diário. Os procedentes de famílias disfuncionais, principalmente quando houve abuso, eles têm essa propensão. Um indivíduo que aparentemente parece ter tudo, se associa ao outro, e que precisa de atenção e a força que o outro precisa. Então, o que acontece? Quando a gente começa a falar de dependência emocional, você sempre imagina que é alguém fraco que se liga ao outro porque ele é dependente. Mas essa relação de dependência, ela precisa de duas pessoas dependentes. Não é uma só. São duas pessoas. O forte, que precisa o tempo todo ter alguém que precise dele, e o fraco, que precisa o tempo todo de alguém que cuide dele. Quando essas duas peças se encontram, gente, vira uma bomba atômica. Por quê? Porque você encontra a corda e a caçamba. Aí já era. Aí se junta. Para você desgrudar esses dois, a dependência, ela pode acontecer entre pessoas do mesmo sexo e entre pessoas do sexo diferente. Quando a dependência emocional entra num âmbito profundo entre pessoas do mesmo sexo, a gente vai ver diversos relacionamentos homossexuais, principalmente os relacionamentos entre mulheres que nasceram de uma amizade muito próxima e que nasceram de um contato que começou a ser necessário. Ah, eu preciso dela aqui, eu quero ela aqui. Daqui a pouco está com a cabeça no ombro, daqui a pouco está deitando no colo. Daqui a pouco aquele carinho fica tão gostoso que eu não consigo mais largar. Daqui a pouco eu sou crente, eu estou me relacionando, virou minha namorada. E isso acontece dentro da igreja. Meninas que nunca pensaram em ter um relacionamento homossexual, que começam a ter um relacionamento homossexual por conta de uma dependência. E eu estou falando para vocês de coisa que acontece. Não estou falando para vocês de coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida, que eu nunca vi na minha vida. São coisas que acontecem. Com muita frequência, é o mais fraco que domina a relação. Porque o mais fraco é que trabalha muito com essa manipulação de ter o mais forte por perto. Então você olha, parece que o mais forte é que está dominando a relação, mas na verdade é o mais fraco que tem o mais forte o tempo todo no controle. Eu vou contar um pouco para vocês um relacionamento que eu tive dentro da igreja, debaixo da bênção dos meus pastores, que se tornou um relacionamento de dependência emocional e que eu quase não consigo sair desse relacionamento. Foi muito difícil romper. Eu comecei a orar com um rapaz que ele já tinha um tempão de igreja. Só de intercessão ele tinha uns 7 anos. E esse menino, ele parecia muito bem resolvido na identidade dele. Como eu vim do mundo, e no mundo as pessoas me olhavam pelo meu corpo, me olhavam por um olhar que eu não queria mais ser vista, eu sempre tive comigo que a pessoa com quem eu ia me relacionar, ela não ia dar a menor importância para a beleza. Ela não ia estar nem aí para a hora do Brasil, se eu era bonita, feia, nariguda, porque eu sou, né? Olha o tamanho. Mas depois que a Gisele Bündchen fez sucesso, eu desencanei. Mas já foi bullying, isso aqui já foi bullying durante muito tempo. E aí, o que aconteceu? Esse menino olhou para minha cara e falou assim, olha aqui, eu não preciso de mulher, não estou desesperado procurando ninguém. Eu sou muito bem resolvido com o Espírito Santo, ele é meu melhor amigo. Então, se você não for mulherdedeus.com.br, se afasta, não tem o menor interesse, não acho nem você bonita, já começa por aí. O que eu falei? Essa é a pessoa. Não quer nada comigo, nem me acha bonita. O negócio dele é que eu seja mulher de Deus, e é muito mais difícil ser mulher de Deus do que ser bonita, porque maquiagem cobre muita coisa, tá, gente? Mas o teu caráter como homem e mulher de Deus vai te mostrar quem realmente você é. Eu falei, é essa a pessoa. Está centrado em Deus, está focado. É esse mesmo. A gente começou a orar. Primeiro a gente orou entre nós, para que a gente pudesse falar com o pastor antes. Quando a gente foi falar com o pastor olhou para a nossa cara. Na minha igreja a gente tem
essa cultura, tá? Então, você se interessou por alguém, você vai falar com o pastor te abençoa para você orar com essa pessoa, e depois de um tempo é que ele vai te abençoar para você namorar com a pessoa. E aí você que vai optar se você quer ter um namoro de corte ou não. Mas aí a gente foi conversar com o pastor falou, estou sentindo paz para abençoar vocês, mas o senhor não está me dando um tempo, então vocês vão orar por tempo indeterminado. Foi a primeira prova, né? Porque normalmente a pessoa dá 1 mês, 2 meses, 3 meses. O pastor olhou para a nossa cara e falou, vocês vão orar por tempo indeterminado. Quando o pastor deu a bênção para a gente orar, eu já comecei a ser cobrada como se eu fosse esposa. Do dia para a noite, a chavinha da cobrança já mudou. E aí eu já comecei a achar aquilo estranho. Mas eu estava num momento que eu achava assim, porque no mundo eu virava a chave do relacionamento do dia para a noite. Antes de eu sofrer desse relacionamento de dependência, eu terminava muito fácil os relacionamentos. E eu falei, não, com certeza o Senhor está querendo me tratar na paciência, porque eu era muito impaciente, né? Então eu falei, não, o Senhor está me tratando. E comecei a perceber alguns comportamentos que já não estavam normal, mas às vezes você quer olhar tudo pela ótica espiritual. Quando você começa a espiritualizar as coisas que são terrenas, você entra num ambiente que você não consegue mais sair. Porque o tempo do namoro é o tempo que você tem para conhecer a pessoa e decidir se você quer passar o resto da sua vida com ela ou não. Você não é obrigado a casar com ninguém porque você começou a namorar com essa pessoa. Porque é no namoro, uma amiga minha sempre fala isso para mim, é no namoro que você tem que ficar com o olho bem aberto e enxergar tudo. Porque depois que você casa, você vai fechar o olho e vai seguir junto pro resto da vida. Depois que você casa, não tem essa, eu não vi esse defeitinho de fabricação. Então, quando que você tem que ver isso? Durante o namoro. E eu fui começando a ver algumas coisas que aquilo não batia com o que eu queria para a minha vida. Porque às vezes as pessoas podem olhar e falar, é de Deus, é bênção, vai lá. Mas não é o que você quer para a sua vida. E é você que tem que se alinhar com o Espírito Santo para saber se você segue em frente ou não. E aí, o que aconteceu? Depois de uns 3 meses que a gente estava orando, ele deixou de ser ele e passou a ser Juliana 2. Tinha dia que ele não ia para a igreja se eu não fosse, porque ele ia para a igreja para me ver. Então, o Espírito Santo, que era o melhor amigo dele, que era o centro, mudou de lugar. E se eu falasse que eu não ia para a igreja, gente, era motivo de 2 horas de discussão. Virou um relacionamento obsessivo. Ele começou a investigar minha vida, o meu passado. Teve um dia que eu quase caí de costas para trás no meu trabalho. Eu estava trabalhando, de repente chega uma mensagem no meu WhatsApp assim, quem é fulano? Com nome e sobrenome. Eu não sei como ele investigou a minha vida e conseguiu descobrir o nome do meu ex-namorado. E começou a investigar a vida do meu ex-namorado e começou a tentar se parecer com o meu ex-namorado, porque eu era doente por ele, ele queria que eu fosse doente por ele também. Pra vocês terem uma ideia do nível que chega. Gente, era um menino de Deus. Só que o emocional dele não tinha sido tratado. E ele começou a confundir todas as coisas, ele começou a ficar apagado no chamado dele. Começou a ficar apático. Por quê? Porque ele colocou toda a expectativa nele, em alguém que é humano e que jamais poderia suprir toda a carência que ele tinha dentro dele. E aí, ele começou a ter um comportamento que era assim, eu não sou menina, não nasci ontem, então eu não chego falando eu te amo para qualquer um. Para eu chegar e falar eu te amo para uma pessoa, eu tenho que ter consciência em gênero, número e grau que eu amo essa pessoa. Não vou chegar falando eu te amo. Com 3 meses de oração, ele já chegou e falou eu te amo. É mesmo? Bom, hein? Não vou ser manipulada a falar para ninguém eu te amo se eu não tenho certeza disso. Você não vai falar que você me ama? Não. Então você não me ama. Eu não disse que eu não te amo, eu só disse que eu não vou falar que eu te amo. Porque você precisa ter muita certeza. E aquilo virou um problema. Aquilo virou o caos. A gente começou a brigar todo dia porque eu não falava que amava ele. E não falei, gente. Ainda mais quando eu percebi esse sintoma, até o dia que a gente terminou. Ele nunca ouviu isso da minha boca. Que era para não falar depois que eu defraudei as emoções dele. E aí, ele começou a ter o seguinte comportamento. Toda vez que a gente brigava, ele fazia um escarcéu. Queria terminar, fazia um escândalo. Na hora que ele fazia o escândalo, eu ia lá e falava, querido, não é assim. Presta atenção. E ia, conversava, né, fazia ficava lá 2 horas em DR. Gente, eu odeio DR, não sei quem inventou isso. Ficava lá 2 horas na DR. Aí que eu percebi. Toda vez que ele queria atenção,
ele criava uma situação de briga para que ele tivesse atenção e eu ia criando um monstrinho que cada vez fazia isso de uma forma pior. Teve um dia que eu estava no metrô com ele, sem mentira nenhuma, e eu falei alguma coisa que ele não gostou, ele deu um murro no metrô, que passou a 3 dedos do meu nariz. Crente, estou falando de um relacionamento cristão. Quando eu vi aquilo, eu choquei. Eu falei, querido, você está dando um murro no metrô hoje, amanhã você é na minha cara. Ele, você está louca, você está me comparando com o seu ex-namorado. Eu falei, não, eu sei como a banda toca. Gente, nenhuma mulher que sofre violência começa com um murro na cara. O indivíduo sempre começa quebrando as coisas que estão por perto. Uma hora na sua cara. Eu sei, eu já sofri. Não começa com um murro na cara. E eu fui só pegando essas coisas e lá, marcando no caderninho. Eu quero isso para a minha vida. Porque tudo que é ruim no namoro, sabe aquele defeito que você vê na pessoa no namoro? Depois que você casa, ele é elevado à potência máxima. Depois que você casa, nego, vai ao extremo. Então, você tem que abrir o olho no namoro e ver se você consegue lidar com aquilo. Se você consegue administrar aquilo depois. Porque senão você entra numa furada. E eu comecei a ver coisas que eu não era capaz de administrar. E aí eu tentei terminar esse relacionamento, as pessoas falavam, não, é de Deus. Deus está te tratando. Continua. E eu comecei a ficar numa prisão e não saía desse relacionamento. Até um dia que eu consegui conversar com a minha pastora, expus para ela tudo o que estava acontecendo, do começo ao fim. Ela falou, Juliana, desse jeito eu não caso, vai conversar com o pastor. Sentei com o pastor, abri de A a Z e falei, pastor, eu namoro com o Hulk. Você conhece o Hulk? Namoro com o Hulk. O que é o Hulk, gente? Vocês precisam tem um comportamento no Hulk que ele é totalmente psicológico. O Hulk é um doutor, inteligente, gentil, educado, bonito, né? Todo cara que faz o papel do Hulk é bonito. Só que tem uma chave que vira dentro do Hulk, que ele vira um monstro. De uma hora para outra ele se transforma no boneco verde. E quando ele se transforma no boneco verde, ele faz coisas que destroem. Não destrói? Ele não sai e quebra tudo, só que de uma hora para outra o Hulk volta a ser ele. Aí tá sem roupa, né? Todo bagunçado, mas ele volta a ser ele. Ele não volta a ser ele bonzinho? Ele é bonzinho, gente. Eu gosto do Hulk quando ele não dá de ruim. Quando ele dá ruim, aí eu falo, ai meu Deus do céu, mas o Hulk, ele é bonitinho. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? E eu falei, pastor, você conhece o Hulk? Eu namoro com o Hulk. Dá uma hora para outra, ele vira a chave, aí faz um escarcéu, e assim, é claro que dentro da igreja existem os palavrões cristãos. Não existe palavrão cristão? Existe. Um cara chegar para você e falar, você é uma manipuladora, você é uma Jezabel, ele está te xingando. Ele não precisa falar mais nada, não é verdade? É só falar, você é a Jezabel. Gente, não tem palavrão pior no meio cristão para uma mulher do que esse. Então, quando a gente brigava, ele fazia o palavrão cristão e ele falava assim, você não faz jus ao papel de coluna. Então ele começava a mexer com, entendeu? E ia, né? Falava, você tinha que botar a cara no pó e agradecer a Deus o homem que ele te deu. Porque se fosse seu ex-namorado, estava aqui te batendo. Trazia o meu passado ainda. Entendeu? Então, foi muito difícil sair desse relacionamento. Aí sabe o que eu percebi? Lá na frente, muito perto de terminar, eu percebi que no fundo, eu também estava dependente. Porque esse menino, ele me cercava de atenção 24 horas por dia. Então aquilo estava ruim, aquilo estava me prendendo, mas no fundo, era uma pessoa que se preocupava comigo 24 horas por dia. E eu pensei, como é que eu vou ficar sem isso? Aí o Senhor pegou e começou a me ministrar. O Senhor começou a falar para mim, peraí, então você está mais uma vez olhando para um homem? Você está vivendo um relacionamento destrutivo. Gente, eu não tinha paz. Eu não estava conseguindo mais nem orar. Porque a minha alma vivia aflita, de briga, todo dia confusão. E aí eu bati o pé e falei, não, agora vai. Aí eu lembro que eu fui conversar com o pastor viu que eu estava com as emoções bem abaladas, porque eu cheguei para o pastor e falei assim, pastor, eu não aguento mais. Era para ser uma conversinha de meia hora, demorou 3 horas. E aí o pastor deixou a gente em quarentena. Botou a gente em quarentena, de jejum e oração, sem contato físico. Proibiu ele de me ligar, proibiu ele de me mandar mensagem, porque ele não deixava mais eu trabalhar. Eu tinha que pôr o telefone no modo avião para eu trabalhar. Porque ele mandava mensagem o dia todo e ligava, porque ele queria atenção e tinha que ser na hora. E aí o pastor proibiu ele de me ligar,
e proibiu ele de me mandar mensagem. Ele preservou a nossa imagem na igreja, então a gente chegava na igreja, a gente sentava um do lado do outro como namorado. Tinha escala da intercessão, a gente subia de mão dada como namorado, para não expor aquilo que estava acontecendo. Mas a gente saía dali e estava separado, não falava um com o outro. E orando, e o Senhor falando. E aí, o mais engraçado foi na hora que a gente terminou. A gente foi conversar com o pastor, e o pastor falou, e aí, como é que foi esses 40 dias de oração para você? Aí ele pegou e falou assim, foi bênção, pastor. Eu vi que eu erro muito, mas ela é a mulher da minha vida, né? A mulher que Deus preparou para mim, eu quero passar o resto da minha vida com ela, estou disposto a mudar. E tananã, 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 beleza. Aí o pastor olhou para minha cara e eu falei, pastor, eu também erro muito, eu também tenho muita coisa para mudar, mas eu não quero mais continuar nesse relacionamento. E aí a gente estava em pé assim, né? Eu e ele, o pastor aqui, e tinha as cadeiras pastorais assim atrás, ele foi andando para trás assim, sentando na cadeira, o pastor, volte aqui, menino. E aí começou a conversar, e ele tentando argumentar com o pastor, para o pastor argumentar comigo, para a gente não terminar. E aí o pastor deu um checkmate em mim, me encostou na parede e falou assim, Juliana, Deus falou isso para você? Que é para você terminar? Eu falei, olha, pastor, eu pedi para ter paz. Se fosse para continuar, que o Senhor me desse paz. E se fosse para terminar, que o Senhor me desse paz. Mas na quarentena, no primeiro dia da quarentena, já saiu um peso de 40 quilos nas minhas costas. Eu já respirei e falei, nossa, posso voltar a ser eu. Posso acordar e não ser obrigada a responder uma mensagem no mesmo segundo. Viver aquela vida. E na quarentena foi a melhor coisa. Eu descobri que eu não precisava viver debaixo daquela prisão. E aí, o pastor falou, olha, diante do que ela está falando, eu não tenho como obrigar vocês a continuarem juntos. Eu vou desligar vocês. Ele tentou, inclusive, terminar no meio da rua, gritando, não sei o quê. E eu aguentei aquilo e falei, eu fiz uma aliança no altar do Senhor. É no altar do Senhor que eu vou desfazer. Mas se você ficar aguentando uma pessoa gritando com você no meio da rua, então vamos terminar agora. É horrível. Nenhuma mulher gosta disso. E aí, o que aconteceu? A gente terminou. Ele saiu mudo, calado do altar. Não falou nada, nada, nada. Quando chegou na rua, ele só não me chamou de santa, mas foi de Geza para baixo. Gente, de A a Z que vocês imaginarem, ele pegou todas as amigas da Geza, colocou no pacote. Falou que ele perdeu tempo, que tinha 3 mulheres de Deus super interessadas nele. Uma, inclusive, estava até casando. E ele focou na coisa ruim, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, fui embora, deixei ele para lá. Começou a me mandar mensagem. E eu sou membro de uma igreja, gente, que num culto tem 5.000 pessoas. Então, imagina a agenda do pastor. Num Bola de Neve, num fim de semana, passam cerca de 20.000 pessoas numa sede. Num culto de sábado à noite e os 3 cultos do domingo. Para você ficar enchendo o saco do pastor com essas coisas, é muito chato. Só que ele deixou de me desrespeitar até como mulher de Deus, né? Porque quando você chama de Jesus, você está desrespeitando como mulher de Deus. Aí ele entrou no âmbito de me desrespeitar como mulher. Aí quando ele entrou nesse âmbito, eu peguei todas as mensagens, mandei para o pastor cuidou dele, e daí ele não me procurou mais durante 3 meses. Tá? Depois de 3 meses, ele achou que ele tinha mudado e que ele tinha que voltar comigo. No primeiro momento que ele veio falar comigo, eu falei para ele, querido, você acredita num Deus do impossível? Daquele do impossível mesmo. Então vai trocar uma ideia com ele. Você ora e pede para ele mudar meu coração, porque aqui o negócio não está bom para o seu lado, não. E aí, o que ele entendeu com isso? Que era uma esperança. Gente, eu falei de coisa impossível. A pessoa entendeu que era uma esperança. A partir desse dia, ele não me deu mais paz. Ele queria, de qualquer jeito, marcar um encontro. E eu falava, tá bom, vamos se encontrar na igreja. Não, quero levar você para tomar café. Não, vamos se encontrar na igreja. Porque eu queria deixar claro que eu não queria nenhum tipo de intimidade. E aí fui conversar com o pastor. Falei, pastor, fulano está querendo de qualquer jeito falar comigo. E eu não quero, eu não vou falar. Aí ele pegou e falou assim para mim, Juliana, ele é seu irmão em Cristo. Você precisa ouvir, só que agora eu não quero mais que você mande ele orar coisa nenhuma. Eu quero que você seja clara e objetiva. Aí eu fui ouvir, estava num congresso, ele veio falar comigo, eu falei para ele, e ele veio falar para mim, não, porque eu mudei e eu quero voltar. Mudou nada, irmão, mudou nada. Ninguém muda assim em 3 meses. É um tratamento longo, eu sei, eu passei por isso. E aí eu peguei e falei para ele com todas as letras. Eu falei para ele, não existe nada dentro de mim que justifique te dar uma segunda chance. A mulher de Deus para sua vida não sou eu, você bateu no endereço errado.
E aí, a partir desse dia, eu virei uma figura abominável para ele. Então, tipo, ele me vê... Já faz 1 ano e pouco que isso aconteceu. Mas por quê? Porque ao invés... E aí, o que acontece? Como eu não sou uma pessoa de ficar gritando o que está acontecendo comigo, ele começou a gritar para todo mundo. Então, você chegava aqui na minha rodinha de amigos, você não sabe o que a Juliana fez comigo. Juliana me defraudou, falou que ia casar comigo. Foram quase 2 anos perdidos, pananã, pananã, pananã. Destruiu o meu sonho, nunca mais quero saber de mulher. E na outra rodinha fazia a mesma coisa. Começou a chorar a dor dele para todo mundo. E aí eu chegava na igreja, quem que era eu? Gesa.com.br. Eu ia, sentava lá na fila da intercessão, ficava lá e só passava os neguinhos me olhando, só passava os neguinhos me olhando. Eu falei, Deus, é o Senhor que me justifica. Eu não vou ficar... Gente, imagina para uma mulher que já passou dos 30, ela perder 2 anos num relacionamento. Que a minha oração é, Senhor, não deixa eu errar mais no relacionamento na igreja. Eu já errei tanto no mundo, eu já fiz tanta coisa errada. O homem que eu namorar na igreja, eu quero que seja o homem que eu vou casar. Eu morria de medo de ter um relacionamento frustrado dentro da igreja. Mas eu jamais poderia estar ministrando isso para vocês hoje se eu não tivesse passado por isso. E aí, eu tinha um foco de que esse relacionamento desse certo. E aí é muito engraçado, porque teve um dia, numa vigília de intercessão que a gente teve, que... O líder da intercessão chamou todos os pastores lá, todos os presbíteros, para orar pelas pessoas e lavar os pés dela. E não sei por que ele me enfiou no meio do negócio. Então estava todo mundo lá de patente, né? Pastor, diácono, presbítero, o supervisor de intercessão, eu e mais uma intercessora ele botou no meio. E ele veio lavar os pés de todo mundo. E para cada um ele olhava nos pés e ele via o que o Senhor estava dizendo sobre os pés e profetizava. E toda a intercessão lá, inclusive gente que era meu amigo, e do dia para a noite parou de falar comigo porque eu terminei esse relacionamento que era de Deus. Porque ele de alguma forma fez entender que eu acabei com a vida dele. E quando o líder da intercessão veio orar por mim, ele falou assim, Juliana, primeiro que eu não sabia porque eu estava lá, então eu abaixei a minha cabeça assim, fiquei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E a primeira coisa que ele falou foi isso. Você está se perguntando até agora, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E o Senhor manda te falar, eu escolhi quem ia estar aqui. E aí ele falou, nos seus pés estão tatuados escolhas corretas, no tempo correto, para aquilo que o Senhor queria para a minha vida. Então, durante um tempão, eu sofri o bullying gospel. Durante um tempão, o pessoal ficou falando, sabe quando ela vai casar agora? Perdeu a chance. Tinha gente que fala, você perdeu a chance de casar, menina. Olha só. Eu falei, gente, eu não vou ficar presa no relacionamento. Gente, se eu tivesse nesse relacionamento até hoje, eu jamais estaria cumprindo o meu chamado. Uma das primeiras coisas que ele quis cortar quando a gente começou a orar foi me proibir de estudar. Uma das primeiras coisas. Para que você vai estudar? Você não precisa, você vai chegar tarde. E com a bênção da minha pastora, eu fui estudar. Minha pastora falou, vocês nem namoram ainda, como ele está querendo te proibir? Você vai estudar sim, porque o tempo de você correr atrás do seu chamado, sabe quando é? Quando você está solteiro. Filho, você está solteiro, você está para a obra. Não tem conversa. Você está solteiro, você vai fazer ação social, você vai trabalhar na igreja, você vai estudar, vai fazer curso de intercessão, de cura, de libertação, vai se capacitar. Porque depois que você casar, o seu primeiro ministério é o casamento, é o teu marido. Aí você não pode mais largar tudo que nem eu faço, que eu estudo de segunda a quinta praticamente, e ficar só estudando, e ficar só na igreja, e ficar só fazendo as coisas. Então, quando você é solteiro, você está para a obra. Se você está solteiro e não está fazendo nada para o Senhor, você começa a se coçar. Você vai buscar um ministério para você servir. Sabe qual foi o primeiro ministério que eu servi, gente? As pessoas olham para a gente e acham que a gente começa aqui. Eu não comecei aqui. Sabe onde eu comecei? Eu comecei limpando o banheiro. Lá no Bola tem um ministério chamado zeladoria. Sabe o que você faz? Você limpa banheiro, você tira o papel dos banheiros, você mantém a casa do Senhor em ordem, organiza as cadeiras. Se o banheiro entupir, você vai lá desentupir também. Uma vez por mês, você passa a semana inteira cuidando dos banheiros da igreja e da organização da igreja. Eu fiquei quase 3 anos no ministério de zeladoria e fui forjada lá. Então, o que não falta na obra é trabalho. O que não falta na obra é coisa para você fazer. E se você é solteiro, começa a correr atrás daquilo que o Senhor tem para você como chamado. Porque a pessoa que o Senhor vai dar para você, ela não vai vir te dizer qual é o teu chamado. Mas ela vai vir se alinhar
para que vocês dois juntos cumpram o propósito do Senhor para a vida de vocês. Então você precisa estar bem trabalhado nessa área. Você tem que estar bem forjado e já tem que ter servido ao Senhor. Porque depois não adianta. Ah, eu briguei no casamento, vou lá servir na igreja. Não, irmão, brigou no casamento, você vai lá fazer as pazes e cuidar do seu primeiro ministério. Um abismo chama outro abismo. Quando eu tenho a dependência emocional, não é difícil que eu entre em rebelião, que eu me recuse a entregar ao Senhor áreas da minha vida que precisam ser tratadas, que eu entre em incredulidade e que eu não creia que o Senhor vai fazer na minha vida. Como que eu saí da dependência emocional desse relacionamento? Crendo que é o Senhor que vai fazer. Não é na minha força. Não é casando com a pessoa errada simplesmente porque eu tenho que casar. Mas é crendo que independente do tempo, o Senhor vai fazer. Quando a pessoa tem uma baixa autoestima, um problema de rejeição e insatisfação, ela tem a necessidade de 3 As na vida dela. Que é a de aceitação, de amor e de aprovação. E isso faz com que a pessoa fique amargurada, ressentida e o tempo todo buscando esse tipo de aprovação na vida dela. Você precisa expor o tumulto que está dentro de você em relação a este relacionamento para você começar a ser liberta. Porque um relacionamento que é conservado através de manipulação é um relacionamento feiticeiro. Porque a manipulação, ela manipula o quê? Poder. Poder de atenção, poder de estar com a pessoa o tempo todo. E parece um pouco feio falar de manipulação, mas nesse tipo de relacionamento, a cola que mantém essas pessoas juntas é a manipulação, porque nada é de livre e espontânea vontade. Tudo gira em torno de um relacionamento doentio que vai viver a base de manipulação. Como que as pessoas são manipuladas às vezes? Através de bens materiais. Eu não quero terminar com essa pessoa mesmo sabendo que não vai dar certo. Inventa de comprar um apartamento junto. Para quê? Para ter um vínculo financeiro. Ou, no caso de amigos, é muito comum. Ai, eu estou sem dinheiro. Será que você consegue ir lá passar uma roupa para mim no cartão de crédito em 10 vezes? Você vai ser obrigada a ter contato com essa pessoa mais 10 meses. São artimanhas que as pessoas usam. Presentes. Todo dia a pessoa te traz um presente. Ela vai te viciando a ter uma expectativa toda vez que você a vê. Copiar roupas e estilos. Eu falei disso aqui, né? De pessoas que copiam roupas e estilos. Quando você começa a pesquisar que tipo de música que a pessoa gosta e começa a cantar as músicas que a pessoa gosta para ela emocionalmente já se ligar a você. É o tipo de carência física que é doentia, aquele olhar que às vezes não é de sedução, mas é de punição. Daqui você olha a pessoa lá e já censura ela no que ela está fazendo. E você deixa de ser franca com seus relacionamentos. A gente tem muita coisa para falar de dependência emocional que a gente não vai conseguir destrinchar tudo hoje. Mas uma coisa que é importante você saber. Quando cair a tua ficha de que você está num relacionamento de dependência emocional, vai ser muito difícil você abrir mão dele. Por quê? Porque você se acostuma. Você se acostuma a ter as gratificações daquele relacionamento. Por quê? Porque você precisa de uma segurança emocional. De alguém que alimente o seu ego. De alguém que te faça se sentir necessário. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava num relacionamento totalmente doentio, mas na hora que eu pensei em terminar, eu falei, mas e agora? Eu vou ser necessária para quem? Porque eliminou os meus relacionamentos. Eu tive que me afastar de todo mundo e o relacionamento era centrado nele. Falei, e agora? Eu vou ficar sozinha. Então, o medo de perder essas gratificações é um impeditivo muito grande para que você não rompa com esse relacionamento. Seguindo pelo fato de não enxergarmos Deus nesse relacionamento, e esse relacionamento ser mantido à base de manipulação, isso se caracteriza como um pecado. Porque muitas dessas coisas, dar presente, estar sempre junto com a pessoa, não é pecado. Mas quando o sentido é de manipular a pessoa, aí isso vira pecado. Deus, Ele é amor. O amor não é Deus. Quando a pessoa vive uma dependência emocional, ela acha que ela ama, mas ela vive debaixo de uma obsessão. E Deus é amor, mas o amor não é Deus. Quando a gente tem uma vida centrada no relacionamento com Jesus, a gente vai começar a ter o olhar dele para os relacionamentos. Quando a gente resolve romper, a gente precisa entender que a gente vai entrar em períodos de dependência, de depressão muitas vezes,
O que é uma depressão? Às vezes é uma tristeza profunda, porque você está rompendo com algo que era muito ligado a você. Mas você precisa ser franco e se afastar desse relacionamento. O engano é destrutivo. Todas as vezes que nós resolvemos ser honestos, nós começamos a desmascarar o engano. Nós precisamos firmar um compromisso com a honestidade. Aconteça o que acontecer, eu vou ser honesto comigo mesmo e com a pessoa. Reconhecer que você estava debaixo de um relacionamento dependente. E depois que você se submeter, entender, entrar debaixo de um aconselhamento, de uma direção, de uma oração, de alguém que vai te ajudar a se libertar desse tipo de relacionamento, você vai começar a ver os relacionamentos pela ótica de Jesus Cristo e você vai conseguir ter relacionamentos saudáveis. Essa pessoa ela vai se frustrar, ela muitas vezes vai te atacar como aconteceu comigo, mas o Senhor vai te dar novas amizades. O Senhor vai te dar novos relacionamentos, porque existe uma vida após a dependência emocional. É horrível, é um cativeiro, mas depois que você se liberta, você começa a amar outras pessoas. Você começa a enxergar outras pessoas. O mundo para de girar em torno daquela pessoa e o relacionamento, onde a fonte de segurança é o Pai e não o meu próximo, vai trazer pessoas. Vai trazer pessoas que também estão centradas perto de Deus, em Deus para perto de você. Paulo disse em Filipenses 1:6, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Então o meu foco, ele tem que ser Jesus sempre, sempre. Ele é a fonte que me completa. Quando Jesus me completa, eu não preciso de outro ser humano para me completar. Essa palestra ela é baseada em um livro chamado Eu Vou Bem Sem Você, que é um livro que fala de dependência emocional. Esse livro, ele é gratuito no site do Êxodos. Não sei se vocês conhecem o Êxodos, não o Êxodos do pastor Oswaldo Lobo, o Êxodos que é o Congresso Nacional de Sexualidade. E lá vocês conseguem baixar esse livro chamado Eu Vou Bem Sem Você. Vocês vão conseguir baixar um livro fininho assim, mas que tem muito conteúdo que vocês vão poder ler com calma e identificar isso na vida de vocês. Hoje é muito mais para você se atentar que isso pode estar acontecendo com você e pedir para o Espírito Santo começar a te mostrar essas áreas de dependência para que você entre em liberdade. Amém?